noite a todos, sejam todos bem-vindos. Bom, hoje eu trouxe aqui para a gente entender um pouco, conhecer um pouco, um espírito amigo que eu chamei Joana de Ângeles. Nós vamos entender por que de um espírito amigo. Na verdade, assim, para contar um pouco a trajetória desse espírito, né? Algumas das reencarnações que nós vamos ver aqui foram confirmadas por ela própria. Outras se chega à conclusão que teria sido, mas não ela afirmando, mas se chega a essa conclusão. Nós vamos analisar. Primeiro eu queria contar por que da história de um espírito amigo. Em 1945, em 5 de dezembro, o Divaldo tinha um grupo de estudo de mediunidade e que tinha um espírito que assessorava eles lá, que era o Manuel da Silva. E nessa data, 5 de dezembro, o Manuel da Silva disse que ia se ausentar do grupo, que ele ia ter que reencarnar e que ele ia deixar um espírito amigo, né, tomando conta e coordenando do grupo lá. Só que assim, o Divaldo, ele não tinha tanta facilidade de se contatar não, né? Mas assim, de se inteirar com esse espírito. Ele não conseguia vê-lo, ela aparecia para ele com uma imagem branca, assim, meia nebulosa, então ele não conseguia identificar direito. E foi indo, né? Até que em 47 ele já estava com um pouco mais de certa intimidade, e daí ele perguntou para ela qual era o nome dela. E ela simplesmente falou, um espírito amigo. E não quis falar o nome. E aí passou, tal, mais para frente, ele queria saber quem era o guia dele. E ela falava, mas por que você quer saber quem é teu guia? Porque todo mundo tem um guia, eu também quero ter um guia. Eu queria saber o nome do meu guia. Aí ela falou assim, ele falou, será que eu tenho um guia? Ela falou, tem sim. E é o maior de todos. O seu guia é Jesus, falou para ele. Não, mas Jesus eu não quero. Jesus é o guia de todo mundo. Eu queria um guia só para mim. Tal, né? Não, fica com Jesus, porque ele é um guia fixo, os outros são passageiros, um dia vai embora, tal. Enfim, um amigo, né, continua como sendo um espírito amigo. Aí um dado dia, lá ele estava muito triste, chateado, aí o espírito lhe apareceu. O que está te incomodando? Ele começou a falar um monte de coisa. Mas o que mais te incomoda? O que mais me incomoda é não saber o nome do meu guia. Aí ela falou, eu já te disse que não sou teu guia, eu sou um espírito amigo. Não é melhor você ter um espírito amigo do que um guia que não é teu amigo? É melhor, tal. Aí no fim ela chegou e falou assim, bom, você quer um nome? Então na minha última encarnação eu fui uma mulher. Então o nome vai ser Joana. Aí ele ficou meio assim, ela percebeu que ele não gostou muito do nome, não ficou muito legal, né? Aí ela perguntou, não gostastes do nome? Não, sim senhora, gostei. Mas eu queria um nome mais sonoro, falou para ela. Então, pois bem, me chama então Joana de Ângeles. Aí ele pergunta, mas esse era seu nome ou um pseudônimo seu? Ela responde assim para ele, querias um nome, aí os tem, né? E pronto, final, né? Aí a partir daí ela começou a aparecer para ele como uma freira, né? Mas segundo ele fala, ela aparecia mais para ele como a encarnação de uma freira lá do México, que nós vamos ver aqui na frente, né? Mas enfim, aí a partir daí começou a aparecer para ele como uma freira, ele conseguiu ver nitidamente. Bom, vamos começar por Joana de Cusa. No livro de Humberto de Campos, Boa Nova, tem a história dela, capítulo 15 do livro Boa Nova. A Joana de Cusa era uma pessoa de posses, ela pertencia a uma das classes mais privilegiadas lá de Cafarnaum. Ela é marido de Cusa, que era intendente, o administrador do Herodes Antipas, né? Então ela estava na alta sociedade, mas acompanhava Jesus, era fiel, ia lá, né, nas pregações de Jesus, gostava tal. Mas ela tinha problemas em casa. Porque o marido não aceitava muito essa história de um mestre Jesus lá, e ela seguindo ele não gostava muito dessa história. Até porque ele era meio assim dúbio. Quando estava com judeu, ele era judeu. Quando estava com romano, defendia a religião romana. Então ele ficava meio, né, em cima do muro, né? Mas não gostava nem um pouquinho dela estar seguindo Jesus. Bom, e ela recebeu aconselhamentos do mestre, porque um certo dia Jesus estava na casa de Pedro, e ela foi até lá para conversar com ele, né? Para receber, né, orientações conjugais. E nessa conversa, Jesus fala para ela, Joana, teu esposo não te compreende a alma sensível. Compreender-te-á um dia, né? Quer dizer, ele ainda não estava preparado, né? Como assim, muitos não estão preparados para o espiritismo, para qualquer outra religião, né? Então ele ainda não estava preparado, né, para esse momento, né? E ele fala assim, não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso razão justa. É aquela história, né? Na reencarnação ninguém erra de endereço. A gente está com as pessoas que a gente precisa estar, na cidade que a gente precisaria estar, né? No trabalho, junto com a sociedade que a gente precisaria estar. Então, no caso dela, alguma coisa tinha que ela tinha que estar junto com o Cusa.
Aí ele fala, deves pelo evangelho amá-lo ainda mais. Era para amar ele como se fosse um filho, né? E ele falou para ela, para ficar em casa, assim, não era para ficar seguindo ele, né? Quando estava, ia tal, mas não era, era para cuidar do lar, né? E ficar ali cuidando dele como um filho até. E ele disse que os sãos não precisam de médico. A história da Joana de Cusa é assim, depois ela acabou tendo um filho, né, com Cusa, depois o Cusa morreu, deixou ela meia a pobreza, vamos dizer assim, e ela passou muito apertado, tal. Aí tá lá na história, lá no livro Boa Nova, no capítulo 15, vocês vão entender melhor, não dá para entrar em muitos detalhes aqui, né? Bom, aí quando chegou em 78, o Divaldo, por uma terceira vez, vai a Roma. E a Joana fala para ele o seguinte, Joana conduziu-os ao Coliseu de Roma, né? E lá ela revelou com descrição pormenores da vida dos cristãos primitivos, apontando lugares célebres, entre eles o local exato onde Joana de Cusa, juntamente com seu filho, haviam sido queimados vivos. Lá no livro Boa Nova, Humberto de Campos, ele traz esse momento aqui da Joana, né? O filho dela já era adolescente, eles foram levados lá para o Coliseu para ser queimado, né? Na época de Nero, era no ano 68. Bem no finzinho, Nero acho que já tinha até caído fora de Roma, mas era ali naquela época, né? E daí o filho dela, ele queria que ela renunciasse a Jesus, abnega, e ela nada, né? Não queria saber. E ele pedia para ela renegar Jesus, né? Para poder se livrarem do negócio. Aí os carrascos chicoteando no filho. E ela lembra até de Maria, né? Que assistiu o suplício de Jesus, e ela aguentou firme ali. Até que os carrascos lá puseram fogo, né? Na tora, lá no poste que eles estavam presos. E um dos carrascos falou para ela assim, o teu Cristo só te ensinou a morrer? E ela, né, já pegando fogo, já, não, ele me ensinou a te amar também. Depois vocês leiam lá, capítulo 15 do Boa Nova. Bom, pelos detalhes que ela contou lá de Joana de Cusa, supõe-se que ela tenha sido Joana de Cusa, pelos detalhes que ela contou ali para o Divaldo, né? Discípulas de Francisco de Assis, de 1194 a 1253. Joana teria vivido na época de Francisco de Assis, né, que nasceu em 1182 e morreu em 1226. Possivelmente seria Clara de Assis, fundadora da Ordem das Clarissas. Possivelmente porque, pelos acontecimentos que nós vamos ver, ela leva a entender isso, mas ela não afirma também, né? Mas ela deixa até entender, seja a Clara ou seja uma outra monja qualquer da Ordem das Clarissas, né? Mas enfim, suponhando que seja a Clara, vamos ver um pouco a história da Clara. Em março de 1212, ela fugiu de casa e fez votos de pobreza, castidade e obediência com São Francisco. São Francisco mesmo cortou o cabelo dela. Ela tinha um pai que acabou morrendo e o irmão do pai, ou seja, o tio dela, tomando conta da casa. Ele era meio duro, né? E queria que ela se casasse, arrumar o casamento, ela não queria, tal, aquela coisa toda, até que ela fugiu, né, para lá. Depois São Francisco levou ela para um convento, acho que é das Beneditinas, se não me falha a memória, porque depois levou para um convento, para outro, mas acho que era das Beneditinas. E o tio dela foi buscar ela lá. Mas aí ela mostrou que já estava o cabelo cortado, o tio acabou desistindo. Aí ela tinha uma irmã, chamava-se Catarina, que também fugiu para o convento. O tio também foi tentar buscá-la lá, mas não conseguiu tirar também do convento. No convento ela passou a chamar Inês. Depois vamos guardar esse nome, lá na frente nós vamos ver ele aparecer novamente. Mas Inês, a irmã dela, foi para o convento. Criaram a Ordem das Irmãs Clarissas, começou a crescer, dado momento já tinha umas 50 lá, né? A mãe e uma outra irmã dela, chamada Beatriz, também foram viver com ela lá no convento. Em 1255, ela desencarnou em 53. Ela foi proclamada Santa Clara de Assis pelo Papa Alexandre IV. Mas também em 1958, ela foi proclamada padroeira da televisão pelo Papa Pio XII. Aí vocês vão perguntar, mas por que padroeira da televisão? Nem tinha televisão na época dela? O que aconteceu? O que aconteceu, sim, ela estava muito enferma, um ano mais ou menos antes da morte dela. Foi no Natal de 52, ela morreu no meio do ano, agosto de 53. Ela queria, porque queria, tinha missa de Natal lá na igreja de São Francisco. São Francisco já havia desencarnado, mas ela queria, mas não podia. E ela rezou bastante, pediu a Jesus e tal. E por fim abriu uma tela na parede, onde ela viu a missa, e ela relata tudo o que aconteceu na missa, e ela relata também que comungou, ou seja, ela esteve lá também. A gente sabe o que é isso. Vidência, né? A tela mental, não é isso, Norim? E a outra, bicorporiedade. Ela se deslocou até lá para receber a hóstia. E depois, o pessoal que assistiu à missa, vendo o relato dela, confirmava que foi tudo isso exatamente que aconteceu. Então ela conseguiu estar lá. Por isso que o Papa Pio XII proclamou ela como a padroeira da televisão.
A gente sabe que não era televisão, que era a mediunidade dela, né? E continuando aqui, ó, certo dia, né, o Divaldo voltando à Itália, a Joana de Ângeles pediu para visitar o túmulo de São Francisco, né, a tumba de São Francisco. Aí eles foram lá visitar. A Joana ditou uma mensagem lá, chama Êmulo de Jesus. Ela está nesse livro aqui, ó, A Serviço do Espiritismo. É uma mensagem relativamente curta, mas não dá para a gente ler aqui. Então, o que nós fizemos? Eu fiz ela em PDF e depois a gente vai publicar no Instagram, no Facebook, para quem quiser ler a mensagem, vai ficar à disposição para vocês lerem, né? Ou o livro também, se quiserem, né? A Serviço do Espiritismo. Bom, e o Divaldo, nesse momento que eles estavam lá no túmulo de São Francisco, viu ela transfigurada e havia uma beleza lirial no seu rosto. Então, podia ser Santa Clara? Podia. Daí, o que ela pede para ir? No convento da Santa Clara. Ela pediu para ir lá. Foram lá visitar o convento da Santa Clara. Só que assim, lá tem o túmulo, né, da Santa Clara, onde tem a Santa Clara lá, e a monja estava fechada. Aí chegou uma monja lá para atender eles, e a Joana falou alguma coisa para ele em italiano que era para ele repetir para a monja lá. Ele repetiu e ela, intuindo a monja lá, no fim ela abriu a porta e deixou eles entrarem lá para ver o túmulo lá da Santa Clara, né? O altar onde ela estava lá. Aí ela fala lá no momento: há em minha alma um amor de ternura infinita por aquele que é o irmão da natureza. Ela estava falando de Francisco de Assis. Lágrimas no momento em que invocava aqueles dias maravilhosos. Então, Divaldo conta que ali ela estava pensativa, né, olhando o corpo ali de Santa Clara, pensando e chorou, né, por isso. Por isso que a gente leva à conclusão que poderia ser Santa Clara. Bom, depois ela reencarna no México, Juana Inês de la Cruz. Olha a Inês aparecendo aí, o nome da irmã dela, né? Pode ser uma simples coincidência só, mas pode ser a Inês, a irmã dela, pode ser uma homenagem para a irmã dela, enfim. Vai da cabeça da gente, né? Mas reencarnou no México, 1651 a 1695. É uma história fantástica aqui também. Nasceu em São Miguel Nepantla e chamava-se Joana de Asbage. Isso ela contando para o Divaldo. Eu fui essa, nasci, meu nome não era esse, era Joana de Asbage. Aí ela contando mesmo, né? Então, aí não tem erro. Alfabetizada após 3 anos de idade, ela já era superdotada. A irmã estava estudando e ela enganou a professora. Falou para a professora que a mãe mandou alfabetizar ela também. A professora sabia que já era um pouco superdotada, porque tinha coisa que a irmã não respondia e ela respondia. Então, a professora ensinou ela. Aos 12 anos, aprendeu latim em 20 aulas e português aprendeu sozinha. Já estava se preparando para encarnar no Brasil, né? E ela era autodidata, né? Ela mesma aprendia sozinha, né? As coisas. O Marquês de Mancera convidou a menina prodígio de 13 anos para a dama de companhia da sua mulher. Era a corte lá da Espanha na época, né? Era vinculada à Espanha, acho que era a Nova Espanha que chamava. Bom, enfim, convidou para a corte e ela foi, né? Na corte ela se tornou conhecida, admirada pelas suas poesias, porque ela fazia poesias, né? Os ensaios de peças bem-humorados que ela fazia. Então ela ficou muito conhecida e admirada pelo pessoal. Bom, aí quando ela tinha 16 anos, foi para o convento das Carmelitas Descalças, porque ela queria entrar nesse estudo religioso também, ampliar os seus estudos, né? E ela entrou nesse convento, aí com o nome de Juana Inês de la Cruz. E só que nesse convento ela sofreu um bocado, não deu muito certo, acabou adoecendo, voltou para a corte, né? E lá o confessor dela falou para ela então, ó, vai para a Ordem de São Jerônimo da Conceição. E lá ela podia se dedicar à letra, à ciência. O quarto dela tinha a Globo da Terra, um monte de livro, instrumentos, né? Era bem científica, vamos dizer assim. Então ela foi para lá. Ela virou monja da biblioteca, era admirada pelos seus escritos entre os religiosos, os estudantes e os mestres da universidade. Então ela era, como nós vimos antes, ela era muito assim, prodígio, né? Mas acontece que em 1695 houve uma epidemia de peste na região, que acometeu as irmãs lá, as freiras, muita gente da população, e ela própria, dia e noite, cuidava das irmãs freiras dela lá. E foi cuidando, só que ela socorreu essas religiosas, e no final, uma a uma ia morrendo. Não ficou nenhuma. Quando morreu a última, ela, da batida doente, desencarnou aos 44 anos de idade. Então ela tratou de todas, mas não sobreviveram, e ela acabou desencarnando também, né? Bom, aí depois, em 69, o Divaldo estava numa palestra do México. Aí nós vamos ver a confirmação dela. Tinha um engenheiro lá, Inácio Domingues Lopes, fala aqui Petromex, eu acho que é a empresa petrolífica mexicana, petróleo do México, deve ser isso. E ele estava vendo a palestra do Divaldo e estava gravando, assim, e chamou a atenção do Divaldo, né, que ele estava gravando tanto.
E aí a Joana falou que era de uma família espiritual dele, né? Então que era para ele pedir para o Inácio, quando terminasse a palestra, que levassem ele a São Miguel de Planta, que é onde tinha nascido, né? A Juana Inês. Terminou a palestra, o engenheiro foi lá cumprimentar ele e tal, e falou. E ele falou, né, para ele levar ele em São Miguel de Planta, né? Nepantla. E ele levou, né? Chegou lá, era uma construção. A Joana foi indicando o caminho para eles lá, uma construção dedicada a Juana Inês de la Cruz, uma casa velha lá, estava lá dedicada a ela. E nessa construção, numa parede, havia um poema da autoria da Juana, né? Juana Inês. E aí o Divaldo com a equipe dele, vamos tirar foto do poema, começaram a tirar foto e tal. Legal, né? Só que para surpresa deles, em uma das fotos, a figura de Joana de Ângeles também apareceu na foto. Ela estava lá, né? Bom, aí depois ela pediu, o rapaz, né? Na verdade, assim, a Joana falou para o Divaldo, fala para ele que eu, mentora sua, sou a Juana Inês, né? E ele ficou meio assim, porque a Juana Inês era muito, né? Assim, venerada lá no México, né? Mas ele falou tudo e o rapaz, admirado, pegou e levou eles no monastério de São Jerônimo, aquele que ela foi pela segunda vez que eu mencionei. Lá ela serviu e desencarnou, ficou a vida inteira nesse monastério. E esse rapaz, esse engenheiro, acabou levando eles para lá. E aí, então, a própria Joana confirma que ela foi a Juana Inês, né? De la Cruz. Daí um dia também ela fala para o Divaldo, Sesc Centenário da Independência, 150 anos da Independência. Ela falou que tinha vivido no Brasil, né? E tinha ficado lá no Monastério da Lapa, na Bahia, em Salvador, e que queria fazer uma revelação para ele, que era para ele ir lá. E ele acabou indo lá, né? No convento da Lapa. E daí ela fala que aos 21 anos ela ingressou no convento da Lapa como franciscana, foi contando um monte de detalhes lá. Só um detalhe, né? Ela, quando estava lá, ela estava transfigurada como a Joana Angélica de Jesus. Né? Então ela estava com a mesma aparência do que ela tinha na época. Então, aos 21 anos ela ingressou nesse convento como franciscana, olha só, franciscana, da Ordem de São Francisco. Foi irmã, escrivã, vigária. Em 1815 ela se tornou abadesa. Para quem não sabe, a abadesa é a madre superior que comanda todo o convento. Só que em 20 de fevereiro de 1822 ela foi assassinada por soldados que lutavam contra a independência do Brasil. Isso aqui ficou muito marcado na época, porque assim, as freiras que estavam lá, ela estava preocupada com ela, queria proteger ela, porque se esses soldados, bêbados, embriagados, naquela loucura deles, eles iam tudo violar as moças que estavam lá, né, as freiras, as meninas jovens. Então ela fez as meninas sair pelos fundos, lá pelo quintal, some pelo fundo, e ela foi lá na porta, né, abriu os braços, falou assim, bandidos, vocês não vão entrar aqui. Isso aqui é a casa de Jesus, a casa de Deus, saiam para fora, só vão passar sobre o meu cadáver, uma coisa assim, bem parecido com isso. E um deles pegou a baioneta e cravou no peito dela. E ela fala para o Divaldo que ela não morreu na hora, ela caiu ali, depois ela foi se arrastando até um banco de madeira que tinha e lá ela acabou desencarnando, né? Então ela contou essa história para o Divaldo, que ela foi essa Joana Angélica também, aqui no Brasil. E vamos falar um pouquinho, porque não dá para falar muito, que é muito grande. Joana na espiritualidade. Ela fez parte do grupo do Espírito de Verdade, que trouxe a codificação espírita para o Kardec. Nós vamos ver isso no livro Após a Tempestade. Tem uma mensagem que ela faz no capítulo 24 desse livro, tem uma mensagem que ela faz para o pessoal da equipe espiritual dela lá. São a família espiritual dela, vamos dizer assim. E ela tem uma mensagem que ela pôs nesse livro, que ela se comunicando com as pessoas, falando, né, do convite e tal, tal. Depois a gente vai pôr em PDF também e colocar no Instagram, no Facebook para vocês lerem. É uma mensagem bem grande, mas vale a pena. Bom, ela tem mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, assinado como um Espírito Amigo. São duas mensagens aqui identificadas. No capítulo 9, o item 7, o tema é A Paciência. Foi escrito em abril de 1862. No capítulo 18, item 15, Dar-se-á àquele que tem. Escrita em Bordés em 1862. Essas duas mensagens é da Joana de Ângeles, né, na equipe lá do Espírito de Verdade. E falando um pouco da Mansão do Caminho, né, a gente sabe do Divaldo lá em Salvador, né, que ele tem esse programa lá há muitos anos já, né. Ela planejou construir na Terra cópia da comunidade onde ela estava estagiando lá no plano espiritual. Então ela planejou construir isso aqui. Espíritos gravemente enfermos viriam órfãos, proporcionando oportunidade de burilamento.
Mas também os espíritos da família espiritual dela lá iam encarnar em diferentes momentos, né, em diferentes lugares, e no momento exato que precisasse deles, eles iam, né, se afunilar para aquele local lá. Então isso tem detalhado no livro dela, depois que eu passar, todo o detalhe disso. Engenheiros capacitados foram convidados para traçar os contornos gerais do trabalho. E por fim, Joana, em contato com Francisco de Assis, solicitou que examinasse os seus projetos e auxiliasse na sua concretização no plano material. São Francisco de Assis, de pronto, analisou, concordou e auxiliar ela. E aí nós estamos vendo a Mansão do Caminho, 70 anos do ano passado. Foi de 1952 a 2022. De lá para cá, muitas alterações foram feitas, né? No livro que eu vou passar para vocês aqui, para vocês lerem, vocês vão ver muitos detalhes sobre isso. E também é bom vocês acessarem, né, o site, né? www.mansãodocaminho.com.br. Ali vocês vão ver tudo que faz a Mansão do Caminho, tudo que tem lá, essa obra é grandiosa. E coordenada por Joana de Ângeles e com Francisco de Assis também, né? Bom, enfim, eu vou deixar para a gente encerrar aqui, já indo para o encerramento, uma mensagem que eu vi da Joana, chama Pegadas Luminosas. É um trecho da mensagem só. Ela fala assim: vive de tal forma que deixes pegadas luminosas no caminho percorrido, como estrelas apontando o rumo da felicidade, e não deixes ninguém afastar-se de ti sem que leve um traço de bondade ou um sinal de paz da tua vida. Joana de Ângeles. Tá essa mensagem eu não coloquei, mas depois vocês consultam na internet, é fácil de achar. Pegadas Luminosas, muito bonito, só que é um trecho só dela. Bom, aqui sugestão de leitura, A Venerana Joana de Ângeles. Esse livro aqui não é grande, é um livro gostoso de ler, você vai lendo. Eu peguei tudo desse livro, né? Toda a informação que eu trouxe, eu peguei daqui. É claro, muito resumido, né? Porque não dá para contar os detalhes que tem no livro. Mas depois eu recomendo que vocês leiam ele, né? E é muito interessante. Vocês vão ver lá todo o detalhe da Mansão do Caminho, todo o detalhe na parte espiritual lá, que a Joana conversa com Francisco de Assis, tudo o diálogo que rola lá, né? A respeito da criação da Mansão do Caminho. Então, assim, é um livro bastante interessante para vocês lerem. E aqui, já para encerrar, eu coloquei aqui todas as encarnações dela, algumas que a gente, como eu falei, né, a gente supõe que seja, né? Está lá, sempre a serviço de Jesus, desde o começo, como Joana de Cusa, né, passando pela Santa Clara, depois pela Juana Inês, pela Joana Angélica aqui no Brasil, né, e como Joana de Ângeles ainda continuando trabalhando. Então, a gente vê que há mais de 2000 anos é uma trabalhadora de Cristo, né, nos auxiliando, porque assim, o objetivo de trazer isso, é lógico, a gente consegue ver a grandiosidade desse espírito, né? Tem aquela foto anterior, eu fico olhando para ela assim, o olhar que tem naquela foto me transmite assim uma autoridade moral. Só de olhar aquela foto eu vejo uma autoridade moral nela, que é o que ela de fato tem. Então, assim, o objetivo não seria para a gente idolatrar Joana, é um grande espírito de escola? Com certeza é, indubitavelmente. Mas serve para a gente o exemplo, né, que ela traz, os ensinamentos que ela traz, sempre assim, né? São os ensinamentos que eles nos trazem, né? Você pega todo esse roteiro dela, desde a época de Jesus até hoje, o trabalho incansável, sempre a serviço de Jesus, sempre levando os ensinamentos de Jesus, e como Joana de Ângeles, né, como no plano espiritual, quanta coisa boa ela nos trouxe, quantos ensinamentos bons ela nos trouxe, né, nos livros, né, através do Divaldo. Assim, é muita coisa boa, né? Então, assim, continua ajudando a gente, continua trabalhando ainda na seara de Jesus. Então, que a gente possa servir de exemplo para a gente, não imaginar um dia ser igual a ela, que podemos chegar a isso, mas o exemplo de dedicação e de perseverança dela no ensino do Evangelho, né? E não desistir da gente, né? Estar sempre lá trabalhando para nos auxiliar no final da história. Então é isso aí que eu tinha que colocar, gente. Agradeço aí a presença de todos mais uma vez. Vamos para a segunda parte, pedindo que vocês fiquem em oração pelos irmãos que serão atendidos na mesa, alguns ainda que não sabem da condição dele, né, pedindo a Jesus que conforte o coração deles, que eles possam encontrar o caminho deles, e que a paz e a luz de Jesus possam envolver a todos nós, inclusive eles que vão na mesa. Então, obrigado. Agradecer a presença de todos. É muito bom a gente estar aqui, sempre uma alegria para nós a gente estar aqui. Só a reencarnação para mostrar a justiça de Deus e a lógica das nossas vidas, né? Nós vimos aqui
a trajetória dessa freira. E uma coisa muito interessante, o Reinaldo pegou muito bem. E aí, enquanto estava passando aqui, eu me lembrei da história do Hospital Psiquiátrico de Americana, do Ceará. A época da construção do hospital, como tudo aconteceu nesse hospital. A princípio, o terreno era aqui na saída, antes da Anhanguera. E aí tivemos, através de um amigo nosso, uma vidência, num outro hospital que a gente participava, que o hospital seria construído do outro lado da pista. Era uma coisa bem difícil de acontecer na época. Mas olha como que é preparado. Tudo na nossa vida tem uma preparação espiritual. Tudo. E tudo é para melhorar a nossa vida. Não passou muito tempo, houve uma proposta de fazer a troca. Do lado de lá o terreno era maior que o do lado de cá. E aí estava se estudando o projeto para fazer o hospital. A princípio foi construído só 2 pavilhões no hospital. Mas esse mesmo amigo nosso, da quem sempre eu lembro, um homem muito sério, um médium de uma grandeza, ele desenhou a planta do hospital. Não mostrou para ninguém. Quando o engenheiro fez o projeto, comparou, mudou pouca coisa. Então olha a trajetória espiritual. E aí, quem construiu o hospital foi o Sr. José Rampazzo. Vale a pena lembrar o José Rampazzo. Um espírita dedicado daqui de Americana, desprendido das coisas materiais, fundador do Centro Espírita Paz e Amor também. Ele doou o terreno também para que se construísse o Centro Espírita Flora Luz na cidade de Jardim. O Sr. José, ele foi cardeal. Isso nós tivemos a confirmação. Ele teve, olha como que as coisas acontecem para encaminhar a nossa vida quando nós queremos o bem. Ele teve um acidente, que ele ia ficar tetraplégico. Ele foi para o hospital. Ele estava engessado no hospital, quando entrou uma mulher, recebeu uma entidade. Ele morava em São Paulo. Ele não morava em Americana, ele morava em São Paulo. E essa entidade falou a programação dele, que ele ia ser fundador de um hospital, e ele nem cogitava isso. Isso numa conversa que nós tivemos. Ele contou tudo isso para mim, eu tenho autoridade para falar, porque foi passado diretamente para mim, dele, e depois confirmado com a mulher dele, com a esposa dele. Surgiu uma proposta para ele trabalhar em Carioba, aqui em Americana. Ele veio para Carioba. Depois morou em Americana e fundou o hospital. Então olha a trajetória. Como cardeal lá atrás, ele não cumpriu as obrigações dele. Mas como espírita aqui em Americana, é um dos grandes vultos do espiritismo em Americana. Nós escrevemos a história do espiritismo em Americana. O Sr. José Rampazzo está lá no topo, porque realmente esse homem foi um missionário. Nós tivemos inclusive uma comunicação dele aqui no Chico Xavier, logo que nós inauguramos o Chico Xavier. Então olha a trajetória da nossa vida. Se a gente começar a analisar aquilo que nós somos, aquilo que nós estamos passando, tem sempre um fundo espiritual. Mas tudo, como eu disse, para melhorar a vida da gente. E se nós estamos com Jesus, nós vamos superar tudo. Se nós estamos aqui é porque nós queremos alguma coisa melhor para nós. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, que a gente possa ter uma boa noite, um bom sono. Amanhã é um novo dia. Sempre tem uma perspectiva melhor para nós. Sempre. Jesus no nosso coração e no nosso pensamento. Muito obrigado. Que Ele nos abençoe e nos proteja.